No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, o assunto é gastronomia. Estamos recebendo Marcos Giordani, que é proprietário do restaurante Giordani Gastronomia Cultural. O espaço se tornou referência de comida boa e atendimento de qualidade no Vale dos Vinhedos. E é o Marcos quem vai nos contar um pouquinho mais sobre essa história de empreendimento familiar. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo ao Rio Grande Record. Boa noite, Simone. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Poder contar um pouquinho da nossa história. Contar um pouquinho dessa história. Isso. Que começa com o Marcos menor, mais jovem, né, Marcos? Verdade. E com os teus pais, um sonho, enfim, uma expectativa, um olhar visionário para uma oportunidade que se desenhava. E é por aí que começa tudo. Com certeza. Bom, a nossa história ela começa realmente, né, no tempo dos meus pais ainda. Eu aprendi muita coisa com eles. Acho que basicamente o negócio que a gente tem hoje é fruto de vivências passadas. Os meus pais sempre foram feirantes, trabalharam na agricultura por muitos anos. Então eu tive a oportunidade de crescer aí na agricultura, fazendo feira, no comércio. Então isso acabou gerando uma expertise para a gente, né? E lá nos anos 2000, quando o turismo estava começando a surgir ali no Vale dos Vinhedos, surgiu essa oportunidade de montar um pequeno negócio, né? Na época, meu pai pensava que ele ia botar alguma coisa para quando ele fosse aposentado, ter um passatempo e uma renda extra. Mas, na verdade, isso acabou se tornando muito trabalho, foi muito trabalhoso. No início, a gente teve que se adaptar, evoluiu bastante, teve muitas dificuldades, mas aos poucos a gente foi se adaptando, entendendo um pouquinho do que os clientes estavam buscando, aprendendo um pouco sobre turismo, que não era o nosso nicho, mas, graças a Deus, a gente foi trabalhando, se adaptando e deu certo. Tu traz algumas palavras que são palavras-chave aí para um empreendedor de sucesso, né? O Marcos, quando começou nisso tudo, ainda era bem jovem, né? Começa com os pais, é uma história familiar e provavelmente teve muito sofrimento aí. Tem sucesso, mas teve uma árdua caminhada. O que tu aprendeu, que tu traz como diretriz para a tua vida como empresário, como empreendedor? Quando a gente pensa nisso, a gente tem que deixar... O empreendedor em si, né? Quando a gente busca alcançar algum objetivo, a gente precisa abrir mão de muita coisa. Acho que essa talvez seja uma das grandes dores que façam a diferença na hora da gente empreender, se a gente vai ter sucesso ou não. É saber a hora de abrir mão de algumas coisas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, assim como toda a minha família, todos os meus irmãos também. A gente vem de uma família que trabalhou muito, trabalhou duro, a gente aprendeu realmente o valor do trabalho. Então, desde jovem, a gente precisou abrir mão de muita coisa. Muitas vezes, abrir mão dos amigos, dos encontros com os amigos para ajudar a família. Então, isso tudo faz parte, né? Quando a gente começou com o turismo é final de semana. Então, eu era adolescente na época que a gente começou, então esse é um dos pontos chaves. Foi difícil pra caramba, porque sábados, domingos e feriados, você não tem mais, você trabalha nesse período, sabe? Mas isso acho que é o que faz a total diferença no sucesso da gente. Essa força de vontade, abrir mão de algumas coisas pensando no futuro e enxergando esse potencial que a gente tem. O empreendedorismo faz parte disso aí, a gente não tem hora, né? Então... E tu tem nas mãos aí algo precioso, né? Aliou a comida italiana, a farta comida italiana, com a culinária gaúcha, a tradição gaúcha, num espaço acolhedor que lembra a casa da nona, sim, numa região, né, onde se respeita, se honra muito essa coisa da família, do acolhimento. E isso também é segredo de sucesso, né? Também. Por isso que o empreendimento também ganhou essa proporção toda, né, Marcos? É. E vocês já têm um segundo espaço aberto? Isso, a gente abriu em 2023, a gente abriu uma segunda unidade na Via Gastronômica, lá em Bento Gonçalves também. Mas olha só que interessante, quando a gente começou, a gente não era um restaurante. Exatamente. Nós éramos um pequeno café. E era muito pequeno. Quando a gente fala pequeno, era pequenininho mesmo. Tinha 40 lugares aí no máximo. Então a gente começou e teve que se adaptar a muita coisa. Mas uma coisa interessante é que a gente sempre produzia as nossas coisas. Muito pouco a gente comprava de fora, nós produzíamos tudo lá. A gente fazia o pão, a gente fazia a geleia, fazia as nossas próprias massas, que inclusive a gente faz até hoje, as próprias massas. E a gente não inventou muita coisa, a gente fez o que já era para nós algo tradicional. A gente já fazia isso na nossa casa, a gente só pegou o que a gente fazia na nossa casa e levou para todas as pessoas que iam nos visitar. Então acho que isso também faz muita diferença e foi um fator de sucesso aí para a gente também. Marcos Giordani, que é proprietário do restaurante Giordani Gastronomia Cultural. Até o nome é bonito, né? Até o nome combina com a região toda da Serra, sim, que é tão querida por todos nós. Marcos, obrigada pela tua participação aqui, por trazer o teu exemplo de sucesso, de luta, por mostrar que o empreendedorismo, ele tem as suas glórias, mas ele também tem as suas dificuldades. E a gente agradece e deseja um bom fim de ano para vocês lá e muito sucesso ainda mais. Muito obrigado para nós. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.
E você confere